Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro 2, tá? Peço que vocês se encaminhem para 433 do livro de vocês. Falaremos sobre tabela periódica, tá bom? Tabela, eu já falei muitas vezes sobre ela aqui, né? Já usei muitas vezes a tabela, né? Mas a gente nunca viu a forma como ela se organiza, né? Esse capítulo ele fala sobre isso, ele vai mostrar como você tem que usar a sua tabela periódica, tá bom? Então aqui você tem um pouquinho da história, né? Os tipos de organização que já tivemos da tabela periódica, tá? E aqui tem a nossa tabela atual e é desse ponto aqui que eu quero partir, tá bom? Porque isso aqui vai dar base suficiente para você fazer os seus exercícios. Então eu vou tentar fazer um videozinho curto aqui, para que você possa assistir 2 vezes, sem ficar muito entediado aí, né? Sem que seja uma aula muito chata, tá bom? Então vamos embora, né? Minha tabela periódica, galera, ela pode ser dividida em períodos, tá bom? Grupos ou famílias, tá? Então vamos começar aqui pelo período, né? Quando eu tenho aqui um átomo, né? Já até fiz um exemplo aqui, que essa aula aqui, segunda vez que faço, tentando fazer uma aula curtinha, que sempre tem ficado longa, e quero tentar uma aula bacana, mais curta, mas com todas as informações, né? Então esse meu átomo aqui, ó, esse aqui é o meu núcleo, tá? Você vai observar que você tem 2 camadas aqui. Posso dizer então que esse cara ele está no segundo período. Ou seja, né, ele vai estar aqui, ó, nessa vertical, nessa horizontal aqui, e pode ser qualquer um desses elementos, porque o período é isso, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. E o período ele sempre vai estar fazendo menção à quantidade de camadas que você tem. Então, se o cara tem 4 camadas, eu posso dizer que é um dos elementos do quarto período. Tá? Então, o período ele vai ser camada. Né? Você lembra de Bohr? Né? Bohr tinha dito para a gente que você tinha 7 níveis de energia. N, O, P, Q. Né? Então, você tem o seu núcleo aqui. E você pode ter aqui, no máximo, 3, 6, 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q, totalizando no máximo 7 camadas. Totalizando no máximo 7 camadas, tá? Onde a primeira camada é a K. Então aqui eu posso dizer que esses caras aqui são da camada K. Enquanto esses são da L, M, N, O, P, Q, beleza? Então, períodos, mesma coisa que camadas, tá bom? E vai estar aqui na horizontal para você. Então, se eu falar para você quinto período, estou falando dessa galera aqui, ó, tá bom? Então, período foi, né? São linhas horizontais chamadas de períodos, beleza? Grupos ou famílias, tá bom? Eu vou ter os meus elementos representativos, né? Ou elementos de transição, tá? Vamos ver aqui, ó. Os representativos, né, serão essa galera aqui, ó, essa lacuna aqui, tá em branco, e essa aqui. Esses são os meus elementos representativos. E esses aqui são os elementos de transição, tá bom? Então, bloco B, né, você vê que vai ter um B aqui, ó, elementos de transição. Essa galera aqui é do bloco A, né? Bloco A, ó. São os meus representativos, né? Então, quando você pega a sua tabela periódica aqui, você vai ver que esses aqui são os elementos, né, do 3 até o 12 de transição, e os representativos é esse bloco 1, 2 aqui, e aqui do 13 ao 18, tá bom? Então, ó, transição, representativos, tá? Vamos voltar aqui para a página anterior. Ó, transição, ou do meio aqui, e representativos, esses 2 blocos aqui. Tá bom? Então, uma coisa importante aqui, eu até peguei um livro do 3º ano emprestado, porque ele vai ser importante pra gente, né? Porque, primeira coisa, né? Como é que eu vou descobrir a camada, né? Como é que eu vou descobrir a camada do cara? Fazendo distribuição eletrônica, ou seja, período, vou ter que fazer uma distribuição. Eu fiz aqui de vários elementos, né? Eu já fiz para adiantar. E aí eu peguei o lítio aqui e tô vendo que ele tem uma camada, que é a camada K, e nessa camada K tem 2 elétrons. E vi aqui que ele tem uma segunda camada, que é a segunda camada que tem um subnível onde ele tem um elétron. Ou seja, esse meu átomo aqui, ele possui 2 camadas. Então eu já sei que ele está no segundo período. Tá? Mas, cara, segundo período é essa fileira inteira aqui, né? Quero saber a localização dele. E aí vai um macete aqui, tá? Toda vez que ele terminar com S, né? Ou ele vai ser da 1A ou da 2A.
toda vez que ele terminar com P, ó, terminou com P, ele vai dar 13A a 18A, tá? Se terminar com D, é um elemento de transição. Cara, para não ficar confuso para você, eu peguei um livro aqui do terceirão, que tem esse resuminho que no seu não tem, tá? E aí ele já mostra aqui, ó. Ó, sempre que você fizer uma distribuição eletrônica e terminar com S, ele só pode ser essas duas colunas aqui, 1A ou 2A, tá? Se ele terminar com P na distribuição eletrônica, né, vai ser esse grupo aqui, ó, que vai do 13 ao 18. D vai ser os elementos de transição, tá? E aí eu tenho esses aqui que são os lantanídeos e actinídeos que eu vou falar depois, que vai ser para quando sua distribuição terminar com subnível F, tá bom? Então vamos lá, ó, eu tenho aqui uma distribuição eletrônica, vi que eu estou no segundo período, né? Tenho duas camadas, né? Só uma observação, né? Se você olhar aqui esse número da frente, ele já vai te indicar, tá? Esse número ele indica isso, ó. Primeira camada, segunda camada, né? Então tenho duas camadas aqui, sei que ele está no segundo período. Agora, vi que ele terminou com S, pô, beleza. Se ele terminou com S, ele vai ser ou 1A ou ele vai ser 2A, né? Porque acho que não falei isso, né? Essa galera de azul é a galera A, né? Aqui é A. E o de transição aqui é a galera da família B, tá? É o bloco B da sua tabela, tá bom? Você vai ver que ele vem aqui, ó, 1A, 2A. Aí ele faz uma pausa, vem só B, ó. Até que ele volta aqui na 13 ou 3A. Na 14 ou 4A. Beleza? Então, ó, onde é que eu parei aqui? Na distribuição, né? Então eu vi que ele termina com S. Eu sei que ele vai ser ou da 1A ou da 2A, porque termina com S. Se terminasse com P, seria dessa galera aqui. Como é que você vai saber, né, se é da 1 ou da 2? Simples, você vai se atentar à quantidade de elétrons aqui, ó. Então eu vi que terminou com S, eu sei que é da família A. Né? Mas qual o lugar do A? Né? Vai ser um elétron aqui, você vai dizer que ele é da 1A. Então esse elemento ele tem que estar no segundo período, 1A. Segundo período, 1A. É o lítio. Né? Fica óbvio, né? Porque eu dei aqui já o nome dele, né? Você provavelmente bateu o olho aí e já viu, mas você pode pegar uma questão em que um cara bota um X aqui, ó, e fala para você assim, cara, que elemento é esse aqui na tabela? Qual é o período dele? Né? Qual é o período, qual é a família? Né? Óbvio que se você for malaco, você não vai nem fazer distribuição, né? Quando você for fazer lá teu Enem da vida, tu vai ter uma tabela periódica, tu vai ver o número atômico teste, tu vai correr aqui rapidinho, ó, 10, neônio. Né? Aí tu conta, ó, segundo período, 18A. Né? Mas enfim, não é essa a ideia. A ideia é você entender como a tabela ela foi organizada, né? E aí, então aqui vamos fazer o segundo. Ó, esse aqui é primeiro o lítio, eu vi que está no segundo período. Vamos lá. Pô, o sódio, cara. Pô, o sódio eu tenho aqui, ó. Primeira camada. Segunda camada, né? Lembrando que eu estou me atentando a esse númerozinho da frente, ó. E aqui, ó, 3. Então ele já foi na terceira camada. Então esse cara aqui ele tem 3 camadas, ou seja, ele é do terceiro período. Né? Pô, ele terminou com S. Ih, cara, terminou com S, ou ele vai ser da 1A ou da 2A. Né? Então eu já sei que ele é da A, vou botar o A aqui. Quantos elétrons ele tem? 1. Então ele é da 1A. Tá? Sódio tem que ser da 1A, terceiro período. Terceiro período, 1A. Terceiro período, 1A. Beleza? Esse é o nosso sódio. Então terminou com S, tá ali. Né? Vamos embora isso aqui, ó. Magnésio. Primeira camada. Segunda camada, terceira camada. Então ele é terceiro período também, igual o de cima. Terminou com S também, e é A, hein? De novo, né? Terminou com S, é um A ou 2A. Né? E aí, o que você vai ver? Você vai se atentar à quantidade de elétrons aqui na frente. Ele tem 2, tu vai dizer que ele é da 2A. Então, magnésio tem que ser, né? Magnésio, terceiro período, 1, 2, 3, tem que estar nessa linha. E ele é da 2A. Então, ele aqui, ó. Tá? Cálcio, né? Vamos ver o cálcio de onde é? Ó, primeira camada, K, L, sempre me atentando aqui, ó, o número da frente, para ver as camadas, ó. Terceira camada, quarta camada. Então esse cara aqui ele tem 4 camadas, ele é do quarto período. Tranquilo? Beleza, quarto período, terminou com S. Ih, cara, terminou com S, ou ele é 1A, ou ele é 2A. Né? Então eu sei que ele é da A. Né? Quantos elétrons ele tem? 2. Então ele é quarto período, 2A. Quarto período, 2A. Ele é o cálcio. Tá aqui. Tranquilo? Vamos embora nesse aqui, ó. Esse cara aqui tem uma camada.
tem 2 camadas. Então você já sabe que ele está no segundo período. E esse cara terminou no P, hein, Rafael? O cara terminou no P e terminou no P, ele é da A também, tá vendo? Só que ele pode ir da 13 a 18. Então o que tu vai fazer aqui? Ó? Tu vai falar que ele é da A, porque terminou com P. O que você vai fazer agora aqui? Muito importante, ó. Você vai somar os elétrons da última camada. Tá? Vai somar os elétrons da última camada inteira. Então aqui você tem 2, aqui você tem 4. Então você tem 6. Esse elemento ele é do segundo período 6A. Vamos olhar aqui, ó. Segundo período, né? 1, 2. Então, 1, 2, 6A, ó. Oxigênio. Ou 6A aqui no parênteses, tá vendo? Pode ser chamado de 16 ou 6A. Tá bom? Vamos fazer aqui o cloro, ó. Cloro, primeira camada. Segunda camada. Terceira camada, logo terceiro período. E terminou com P também, cara. Beleza, terminou com P, A. Terminou com P, bloco A. Né? O que tu tem que fazer quando termina com P? Você soma os elétrons da última camada. Aqui ele tem 7. Então o cloro está no terceiro período, 7A. O cloro está no 1, 2, 3 período, 7A, que é o meu 17. Tá? Ou aqui na sua que ele vai mostrar o 7 para você. Ó. 1, 2, 3, terceiro período, né? 7A. Tá bom? Moleza, né, galera? Só tem que se atentar a isso. Ó. Terminou com S, é A. Terminou com P, é A. Só que se terminar com S, ele pode ir de 1A a 2A. Terminou com P, ele pode ir da 13 até 18, né? Como é que tu vai saber? Você vai ver os elétrons da última camada e aí vai dar certinho, tá bom? Vamos pegar esse aqui, ó. Manganês, beleza? Ó, fiz a minha primeira camada. Segunda camada. Terceira. Você vê que vem um 3 aqui, ó. Então, esse aqui é daqui, tá? Você vê que ele vai até a quarta camada. Né? Isso aqui é M de novo, né? Tá? Ele fica fora de ordem porque é uma ordem energética, isso aqui, não é a ordem numérica, né? Por isso que ele vai do 3P para o 4S, ali nos Pauling, né? Até botei aqui, ó. Porque eu ia fazer junto com vocês, só que eu achei melhor que deixar pronto. Para ser mais rápido, você não vai perder muito tempo fazendo distribuição, que é uma coisa que eu já fiz muito, né? Mas só lembrando, ó, depois do 3P6, ó, 3P6 vem 4S2, subiu 3D depois, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu tentar focar, pegar os dois aqui, ó. Ó, tô aqui, ó, no 3P6, tá vendo? Ó, 3P6, quem vem depois? 4S2, aí botei aqui. Depois do 4S2 vem o 3D, podendo ir até o 10, né? Precisei só de 5, beleza? Então ficou fora de ordem, cara, mas qual é a sua última camada? É essa aqui. Então, quantas camadas esse cara tem? 4, então ele é do quarto período. Só que ele terminou com um D, tá vendo? A distribuição. Cara, se ele terminou com um D, elemento de transição. Né? Elemento de transição, podendo ir da 3B até a 12B. Tá? Como é que tu vai fazer? Vai pegar os dois elétrons aqui, ó, e somar. Então, esse cara terminou em D, ele é do bloco B. E aqui, somando os elétrons, deu 7. Então, ele é 7B. Ele é quarto período. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem que estar nessa linha aqui. Quarto período, 7B, né? Então, ele vai ter que estar aqui, ó. 7B, ó. Manganês, achei. 7B. Tranquilo? Então, ó. Terminou com D. Somar os elétrons da última camada, tá? Ó, esse cara aqui, ó, termina com P. Esse cara aqui termina com S, tá? Se você quiser riscar o seu livro aí, você deve, tá? O seu livro é um material seu, é bom. Não vai riscar de caneta, né, cara? Faz de lápis, faz fraquinho, só para observação ficar. Mas isso quer dizer que você está usando o seu livro e ele é feito para ser usado mesmo, né? Mas só não faz de caneta, né? Para não, você pode errar e aí vai ficar muito feio, né? Faz de lápis, bem fraquinho. Eu mesmo fiz muito forte aqui, não deveria. Tá bom? Mas eu acho interessante sempre fazer umas observações aí no livro. Ou então usa post-it, né? Se vocês estiverem aí, dá uma coladinha aqui, faz uma observação. Isso é importante, né? Porque o de vocês, pelo menos eu não vi, né, essa informação. Deixa eu ver, essa tabelinha não tem, tá vendo? Essa tabelinha aqui seria uma boa, né? Mas também tem na internet, aí é com vocês, tá? Como vocês vão se organizar aí. Mas essa informação aqui ela é importante para facilitar os estudos, né? Quanto mais você for facilitando, fazendo observação, melhor. E toda vez que eu falar e você escrever, isso vai te ajudar, é um tipo de estudo, né? Vai fixar com maior facilidade as coisas assim, tá?
Então vamos para esse nosso último camarada aqui, que eu tenho a minha camada K, minha camada L, camada M, né? Tenho aqui, ó, a N, ó, a N aqui, ó. Olha a M, ó como é que fica bagunçado, tá vendo? Né? Olha a O. E aí volto aqui, ó, pro 4, que é N, né? Mas que, pô, tá muito bagunçado. Você não vai fazer isso aqui, eu só tô fazendo para te mostrar, né? Mas como é que você vai achar o período aqui, ó? Você vai no maior número, né? Porque o período, ele tá simbolizado pelo número da frente, pô. Tá vendo que tem um 5 aqui? Pô, beleza, ele é quinto período, cara. Porque não tem um número aqui maior, né? Então aqui, ó, quinto período. Ih, Rafael, terminou com D. Terminou com D? Terminou com D, é bloco B. Tu vai botar um B aqui de bola. Beleza, e agora? Soma os elétrons, os dois últimos aqui, ó. O último e o penúltimo. 9 mais 2, 11. Então esse elemento ele está no quinto período, 11B. Quinto período, né, que era o quarto, né? Então esse aqui é o quinto, 11B. Ó o 11B aqui, ó. Esse cara é a prata. Tá bom? Então é isso daí é a nossa aula aí de tabela periódica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Ele dá aqui algumas, acho que ele fala sobre algumas propriedades, acho que não, mas aqui ele vai evidenciando para você, tá vendo, ó? 2S1, 3S1, 4S1, terminou em S, bloco A, tá bom? A galera da 2A, ó, termina tudo com S também, tendo 2 elétrons na última camada, todos, né? Galera do grupo 13, ó, 13A, então vai ser essa galera aqui, ó, toda tem que terminar com P, né? Então ele pegou aqui, ó, deixa eu achar. Aqui, ó, todo mundo terminando com P. Né? E aí como é que você vai fazer? Vai somar os elétrons da última camada. Nossa, eu vi uma aqui agora que é legal, ó, pra você, tá vendo? É o galho, né? Repara aqui, ó. Esse aqui foi um exemplo que eu acabei não dando, né? Você tá pegando os elétrons da última camada, ó. Então é 3 elétrons na última, 3 elétrons na última, ó. 3 elétrons na última. Esse cara aqui não pertence à última. Então quando você for somar os elétrons, você vai somar esse com esse, né? Ele já botou em negrito para evidenciar isso para você, tá bom? Mesma coisa que ele fez, ó, na 4A, tá vendo? Que é a galera da 14, ó. Não ficou seguido como nos meus exemplos, né? Você vê que tem um carinho intruso aqui, né? Mas beleza, né? Aqui é só você somar os elétrons da última camada, tá bom? Não é o último e penúltimo, não. É a última camada. Último e penúltimo só da transição, né? Aí você vai misturar, ó, tá vendo? Terminou com D, beleza, desse bloco aqui, ó. Então você vai pegar o último elétron com o penúltimo, ou seja, esse cara aqui é da 9B, tá? Aqui, se você é diferente desse esqueminha aqui, ó. Preste atenção, que você não vai pegar o último e o penúltimo, tá? E aí você tem aqui os lantanídeos e os actinídeos que, pô, mano, nem é abordado pra gente, né? Você vai ver que ele vai dar só uma observaçãozinha pra você e ele vai terminar com F aí, tá? Super tranquilo, tá, galera? Matéria mole, façam os exercícios aí, vai dar tudo tranquilo. Vou passar as questões que eu quero que vocês façam mesmo, mas vou subir o gabarito de tudo, tá? Porque tem particularidade aí que nem tá abordando muito aqui, mas eu quero que você saiba, pelo menos que você tenha o conhecimento, né? Disso, mas assim, distribuição eletrônica para encontrar o elemento na tabela periódica, cara, é fundamental. E a maior parte dos seus exercícios vai abordar isso. Se não me engano, um ou outro aqui que não, talvez 2 que não. Mas aí fica como uma observação feita, tá bom? Então vocês sigam aí as questões que eu vou colocar e tamo junto sempre.